Fala família, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Tamo de volta trazendo aqui pra vocês, aqui ó, olha a novidade. Eu, depois daquele tempo que eu fiquei muito sem trazer vídeos pra vocês, tô trazendo vídeo direto, olha. E antes de começar o ano, então ó, se preparem que aparentemente, talvez sim, talvez não, mas próximo ano vai ser anos em que postaremos mais vídeo, tá galera? Então vem comigo. Vamos curtir aqui mais uma análise de, dessa vez, anime pra vocês, tá ok? E anime da vez, vou ler o nome aqui pra vocês, é The Eminence in Shadow. É o anime em que praticamente eu assisti a primeira temporada dele, que tudo em 2 dias, cara. 20 episódios de muita coisa, muito bom. Foi bastante assim, interessante, foi um anime que assim, me deixou bem interessado, animado para poder entender o que estava acontecendo. E então eu quero que vocês tenham essa mesma animação que eu. Então vem comigo e vamos analisar mais um anime aqui para vocês. Enfim galera, o nosso anime da vez é The Eminence in Shadow, aonde a gente pode dizer sim que é um anime isekai, tá ok? Aonde o nosso protagonista ele falece, ele reencarna, né, num novo mundo, assim, um mundo mediano entre medieval e entre não medieval aqui, vamos dizer assim, passando por uma classe média da antiguidade, né? É um local onde já tem assim, construções um pouco mais evoluídas, edifícios, como posso dizer assim, como um prédio, certo? Só que aqueles prédios ainda antigos e não aqueles carros de antigamente, mas sim carruagens. Então é um anime assim que eu achei bem interessante e que podemos dizer aqui para vocês. O nome do nosso protagonista, né, é Cid, tá ok? Cid, e conta a história dele, que ele, ao contrário dos outros isekais, onde a gente começa uma história onde o rapaz, muitas das vezes ele era assim um nerd, né, onde o prota era um nerd. Aqui não, a gente já começa com um personagem onde ele já praticava, cara, irregularidades assim no mundo onde ele vivia. O que acontecia, cara? Ele era conhecido entre ele assim, né, como o vigilante da noite, como poderíamos dizer assim, né? Como o Batman, né? Ou se não o Arqueiro Verde, né, da série Arqueiro Verde. E nesse anime, cara, essa primeira temporada mostra, né, no primeiro episódio, mostra que ele já ia muito antes, né, de ele passar pelo reencarnar no outro mundo, no mundo onde que ele vivia. Ele ia bastante, né, atrás daquelas pessoas que faziam, cara, o mal, né? Então ele ia e vingava com a própria mão. Esse é o nosso protagonista, cara. Só que o que aconteceu, cara? A gente já pensa assim, ele vai atrás do cara, vai acontecer alguma coisa ruim, já onde que ele vai, a gente já espera, porque o isekai, a gente tem bastante disso, mas nesse foi diferente. O que acontece? Após, né, ele enfrentar alguns inimigos, ele vê que ele precisa enfrentar um cara que era do exército, cara. E o nosso protagonista, que ele ainda era estudante, ele consegue vencer um cara do exército. Olha pra você ver a intensidade da insanidade do cara. E após ele vencer essa parada toda, cara, enfrentar o nosso, vamos dizer, coadjuvante, né? O que ele entende, cara? Que não era só aquilo que ele queria. Não, ele queria mais, ele queria ser, como diria, né, o nosso personagem, ele queria ser atômico, cara. Que ele coloca muito isso em pauta. Será que eu conseguiria arranjar alguma, como posso dizer, algo que resolvesse a parada da bomba atômica? Se uma bomba atômica caísse sobre ele conseguiria sobreviver? Esse foi o pensamento dele. E a gente pensou que ele morreria assim, ou seria teletransportado. Não, cara. O que acontece? Naquela luta que ele foi, né, após o dia seguinte, mostra que ele foi atropelado e enfim não conseguiu sobreviver. E é aí que a aventura dele começa. Por quê? Porque ele é teletransportado, né? Ele é reencarnado num mundo onde existe magia, cara.
E é nesse momento, cara, é onde que tudo começa a acontecer. A obra desse anime, né, de The Eminence Shadow, não mostra a evolução dele de acordo com tudo. Mostra assim, entre alguns 5 minutos do segundo episódio, mostra como ele cresceu, que ele cresceu na mente dele, querendo que o personagem em que ele estava fosse um personagem coadjuvante, para que ele pudesse colocar todo o poder dele, todo o poder que ele conseguiu ao longo do tempo como um segundo personagem, né? Que até ele usava assim uma roupa que caracterizava o personagem em que ele próprio se denominava, né? E esse segundo nome, né? Essa segunda, como posso dizer, esse segundo personagem que ele se colocou foi como o personagem Shadow, né? Que é igual como se ele tivesse uma máscara de super-herói, não sendo assim muito que um super-herói, né? Então, essa máscara de super-herói que ele coloca, nesse uniforme que ele coloca, ele se chama como Shadow, cara. E por muitas das vezes, né, a gente vê um protagonista de Isekai, cara, onde o protagonista ele é aquele cara que ajuda todo mundo, aquele cara que tem empatia com todo mundo, aquele cara que, mano, todo mundo que precisar ele vai ajudar da melhor forma, sem destruir nada. Só que nesse Isekai a gente vê uma coisa bastante diferente, cara, que o nosso protagonista sim queria fazer o bem. Ele queria fazer o bem de eliminar como dizer, o clã, né? O clã dos caras mais perigosos que queriam fazer o mal pro mundo em si. Porém, ele não mediria esforços e nem pessoas que ele teria que eliminar para poder fazer isso, cara. Eu achei bastante interessante porque, mano, a gente, como é Isekai, a gente gosta de ver bastante o protagonista se dando bem em tudo, cara. E é exatamente isso que acontece, porém, não é somente isso. Nosso protagonista, além dele se dar bem em tudo, cara, ele tira onda com muita coisa, cara. Ele chega e ele passa bastante, tipo assim, que ele não tá tendo dificuldade para enfrentar nenhum deles. E mesmo assim, e além dele mostrar que ele não tá tendo dificuldade, cara, ele humilha os caras, ele totalmente deixa os caras desnorteados. E a história vai crescendo, né? A história se inicia num local onde que o protagonista, quando ele chega num certo ponto da idade, ele tem que ser transferido para a escola, né? Escola de magias e esgrimas e tudo mais. Só que como o nosso protagonista, com a pele, a skin que veio original dele, ele quer que essa skin seja só um coadjuvante que só tá lá na história só por estar, né? Enquanto ele vai fazendo as coisas no off. Só que muitas das vezes ele tenta assim fazer as coisas assim já com o pensamento que vai dar errado, e aquele que ele tenta totalmente dar ao contrário, né? Acaba dando certo. E muitas das vezes é até questão de fica meio que engraçado, porque ele não esperava que acontecesse isso. Um dos fatos foi quando ele tentou, né? Ele conseguiu. Ele pediu a menina mais badalada da escola em namoro, pensando que ela não ia querer. Porém, ela aceitou, cara. E além dela aceitar, ao passar do tempo, ela começou a gostar também, né, do nosso protagonista. E passando mais em diante, né, passando bem mais adiante da história, enfim, ele mostrou que ele não era assim um personagem sozinho, mas ele tinha uma organização que ele foi recrutando várias meninas. E o que eu acho mais interessante, né, que na organização dele só tem mulher, cara. E não que não seja ruim, mas é muito bom. E essas mulheres são totalmente devotas a ele, porque ele salva cada uma delas, né? Porque elas eram consideradas como poderíamos, um erro, né? De criação lá total. Ao decorrer da história, vocês assistindo o anime, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Que elas foram criadas, né? Desenvolvidas, cada menina que eles salvam até então, né?
para serem uma réplica de uma obra-prima que eles queriam criar de uma guerreira perfeita. Só que, porém, essas réplicas que foram criadas deram defeito. E ao elas darem defeito, elas começarem, né, a transmutar, cara, e transformarem em bichos, mas não aqueles bichos perigosos, bichos que só ficariam ali até morrer. E ele viu isso e foi restaurando elas até voltarem, né, ao ponto em que elas virassem humanas de novo, porém com capacidades enormes, né? E, mano, o que eu acho muito interessante é que aonde ele vai, ele desperta, né? Em vez ele tá ajudando da forma dele, porém ele sempre acaba sendo, né, como o vilão da história, né? As pessoas sempre veem ele como o cara que está assim trazendo uma organização a perigo do reino. E na verdade, assim, pelo que algumas das vezes eu vi, cara, realmente eu pensei assim, poxa, cara, por que ele fez isso? Não precisava usar tanto poder para eliminar apenas um cara. Foi tanto que, mano, teve uma parte que eu achei bem interessante, né? Ele usou esse poder 2 vezes e no último capítulo, que foi o episódio 20, cara, que ele tem um poder que é bem parecido com o poder do Shinra Tensei do Pen. E como ele buscava ser, assim, ele buscava o poder, ele buscava ser um dos caras que seria o mais forte até então, e ele conseguiu esse poder, né? Ele usou poder aonde que ele falava que ele diz assim, eu sou Atomic. Mano, e esse poder, cara, é extremamente e roubadamente super forte. Porque quando ele usa esse poder, cara, ele destrói uma grande parte da população. Essa foi uma das partes que eu achei que seria desnecessário, porque ele tava lutando com apenas um cara. E eu pensei assim, poxa, ele não teve empatia com a população que tava ao lado, porque ele destruiu uma parte muito grande, cara, da população onde ele tava lutando, né? E isso vai também depois, mais à frente, no decorrer do episódio, a última, né? A última luta em que ele luta com a rainha a princesa do local onde ele reside, né? Só que como ele tem uma segunda skin, né, digamos assim, ninguém sabe quem ele é realmente, né? Só sabe quando ele se mostra, né? A não ser a organização que ele criou, que é a Jardim das Sombras, né? A organização onde só tem aquelas pessoas que ele confia realmente. E vamos dizer que lá um dos últimos episódios foi bem interessante, porque cara, eu pensei que ele iria destruir a cidade inteira. Eu já tava assim, nossa, eu não acredito que ele vai fazer isso, cara. Só que, mano, ele só queria mostrar realmente o poder dele. E foi aonde ele mostrou pra rainha e a deusa da guerra, né? Aonde, mano, eles lutaram muito bem. Tipo, o protagonista, lógico que deixou elas darem alguns golpes, deixarem elas pensar que estava com vontade, para depois ele fazer aquela típica cena dele, né, de humilhar todos os personagens que lutarem contra ele, cara. E foi bastante interessante esse anime, porque é um anime bem diferente, aonde, digamos que agora, sobre como eu posso dizer aqui pra vocês, digamos aqui agora sobre o enredo da história, né? Eu achei assim um enredo bem interessante. Bem interessante assim entre partes, porque no início, cara, ele só pegou um livro e disse que a organização seria o motivo da missão das mulheres que ele estava salvando, né, mano? E tipo assim, depois acabou que foi a verdade mesmo, né? Tinha a tal organização que eles estavam procurando e, enfim, eles pegaram isso como objetivo para eles de eliminar essa missão, de eliminar essa organização que era perigosa, era organização maldosa realmente, né? O enredo em si, ele me deixou, né, vidrado no anime, cara.
ele me deixou vidrado, porque tem bastante coisas que eles vão explicando ao decorrer do anime e a gente acaba assim encaixando uma coisa na outra. A animação do anime eu achei bem interessante, porque, cara, digamos assim, que em partes do anime a animação é bem simples, bem básica, nada que seja tão ruim, mas que não seja boa demais. Porém, nas horas das lutas, né, das batalhas em si, é a hora em que eles dedicam a animação para mostrar o melhor da luta, e é algo que me chamou bastante atenção, cara, porque eles conseguem assim mostrar bastante coisas boas na animação e nos momentos das lutas. E não só nos momentos das lutas, no momento em que eles conversam, cara, é bastante interessante. A gente pensa assim que em partes, né, o protagonista ele poderia, quando ele tava com a skin que ele veio, né, ele poderia sim reagir de formas diferentes, assim como teve alguns episódios que ele apanhou e não fez nada, porque ele queria que todos vissem que ele era sim um coadjuvante. Só que entre as sombras ele mostrava outra coisa. E foi algo que eu achei bem interessante, onde bastante de protagonista perde a paciência e mostra todo o seu poder, né? Que aqui a gente já viu totalmente diferente. Um protagonista que ele focava assim em mostrar que não era necessário o poder dele, que ele era fraco, mas que quando ele precisava, né, ele mudava, né, a sua skin e mostrava que iria estar lá para poder ajudar a organização dele, né? Eu diria assim, as pessoas, ele ajuda as pessoas assim quando convém, digamos assim, né? E uma coisa que me deixou bastante intrigado, cara, porque até agora não chegou ninguém que conseguiu fazer com que ele suasse um pouco. Não chegou ninguém que conseguisse fazer isso com que ele lutasse a sério. O que eu achei assim bem interessante. Porém, né, acabaram de lançar a segunda temporada e digamos que talvez possa melhorar para o protagonista, ou talvez ele continue na zona de conforto dele até que apareça alguém que o elimine. Mas esse é o anime da vez, né, galera? The Eminence in Shadow, um anime Isekai, onde eu indico para vocês. E eu quero dizer para vocês, assistam. Ele tá grátis na Netflix para os assinantes, né? A Netflix ultimamente está lançando bastante coisas boas, tá? E eu tenho aí mais coisas para trazer para vocês também. Então eu só quero agradecer a todos os espectadores que estão me assistindo. E fiquem no aguarde, porque tem coisa nova vindo por aí, galera. Até a próxima, a gente volta trazendo mais novidades no próximo vídeo. Valeu e fui!